Você sabia que existem pelo menos 9 tipos de sedução ou de pessoas sedutoras? Eu quis gravar esse vídeo para tratar dos 9 tipos abordados pelo autor Robert Greene no livro A Arte da Sedução. Nesse livro ele traz 9 tipos de personalidades, estilos de sedução que podem ser mesclados e que juntos formam um combo interessante dentro de uma mesma pessoa. Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Já vai deixando o seu like, compartilha esse vídeo e vamos ao tema principal. Antes da gente tratar especificamente do tema desse vídeo, é importante a gente entender o significado da palavra sedução de acordo com o dicionário. Diz respeito ao conjunto de características que despertam desejo, amor, interesse, simpatia. Também está muito ligada ao desejo e também diz respeito à capacidade de gerar persuasão e perverter ou persuadir. São algumas das definições que o dicionário nos traz a respeito da sedução. A arte da sedução está muito relacionada a processos de vendas e de conquista, mas também está relacionada à manipulação. Tem muitos autores, inclusive, que definem sedução como sinônimo de manipulação e até é, se você for ver na raiz dessa palavra. Principalmente porque a sedução ela está muito ligada, as técnicas de sedução estão muito ligadas ao apelo emocional e ao inconsciente das pessoas. É importante a gente conhecer sobre os tipos de sedutores, de pessoas sedutoras ou tipos de sedução, até para a gente não se deixar envolver por pessoas manipuladoras, que tendem justamente a apelar pelo emocional, porque, enfim, elas por si só possuem uma certa dificuldade de lidarem com a autenticidade, por exemplo. Isso acontece muito. Inclusive, pessoas inseguras apelam para técnicas de sedução porque não conseguem confiar na própria autonomia, né? No próprio processo de conquistar pela autenticidade mesmo, por assim dizer. Então, conhecer esses 9 tipos, por exemplo, é importante tanto para a gente identificar no outro quanto na gente mesmo, porque a gente sempre tem algum nível de sedução inconsciente. E usar isso de maneira positiva é extremamente importante pra gente. Existe muita gente, inclusive, que pela dificuldade em ser assertivo em sua comunicação, utiliza da sedução. Sabe aquelas pessoas que, eu preciso muito falar com uma pessoa autoritária, que é um chefe, só que eu não tenho coragem, eu tenho medo e tal. E aí a pessoa, pela sedução, manipulação, ela conversa com alguém que tem essa facilidade e leva essa pessoa a fazer isso por ela. Por exemplo, tô dando um exemplo, mas existem diversos outros que a gente pode pensar aqui nessa mesma situação de manipulação, de sedução. A sedução vem de muito tempo, na época da Grécia Antiga, por exemplo, né? A arte da retórica de Aristóteles remonta um pouquinho os processos de sedução, embora não da maneira manipuladora como veio antes com os sofistas. No mesmo contexto, quase contemporâneo, os sofistas tinham a ideia, lá nos primórdios da oratória, de ensinar, eram feitos por pessoas e não filósofos, ensinar pessoas, que tinham interesse em conquistar a partir das palavras, mesmo que fossem meras palavras sem conteúdo nenhum. Então, palavras difíceis, sofisticadas, conquistavam as pessoas, geravam influência e eram envoltas a um contexto político. Então, a história da oratória é regada de manipulação a partir da sedução pelas palavras. Então, existem vários tipos de sedução, E a intelectualidade também é um tipo de sedução. Você pode apelar pela intelectualidade, mas pegando também pelo emocional ali. Então, assim, a sedução vem de muito tempo antes, que a gente nem imagina, com a arte da retórica. Para finalizar, uma das coisas que eu acho interessantíssimo da gente conhecer os processos de sedução e aprender
a lidar com ela de maneira positiva é utilizar, por exemplo, para salvar uma vida. Alguém que está tentando suicídio, por exemplo. Eu já falei várias vezes aqui no canal sobre suicídio. Então, assim, é você fazer a pessoa parar de pensar naquela possibilidade que ela só está enxergando como única solução para ela, que é se matar, tirar a própria vida, que ela não quer, na verdade, tirar a própria vida, ela quer acabar com a dor dela. Mas enfim, então é você utilizar a sua oratória, por exemplo, ou a sedução, para fazer a pessoa parar com aquilo. E até mesmo os pais, em relação aos jovens, aos adolescentes, a partir da sedução, levar o adolescente, o filho, etc., para um caminho diferente daquele que ele está indo. Então, assim, sedução positiva, vamos chamar assim. Então, a partir das palavras, a partir do que você entende que o outro gosta, etc., envolver ele para um outro caminho. Eu acho que esse tipo de sedução é positiva. Além também de uma situação de perigo. Vai que de repente você caiu nas garras de algum criminoso, né? Você está sendo manipulado por algum criminoso que, inclusive, é muito sedutor, entende muito bem disso. Mas você pode entender melhor do que ele e manipulá-lo para não fazer aquilo que ele vai fazer, ou te matar, ou estuprar, ou qualquer coisa nesse sentido. Claro que aí exige uma certa habilidade nesse sentido e uma baita de uma autoconfiança para você bancar esse tipo de situação. Mas eu também enxergo a sedução, o fator, o quesito sedução como importante e positivo nessas situações. Assim, sedução que envolve jogo de conquista e tudo mais, dentro de um relacionamento também é interessante. É importante que a gente seduza o nosso parceiro de maneira consciente, né? Ele sabe que a gente tá fazendo, que eu tô fazendo isso e vice-versa. Eu acho positivo. Mas a sedução pela sedução, no sentido de manipulação, no sentido de você usar uma máscara daquilo que você não é, nunca foi e nunca vai ser positiva, a não ser por essas situações que eu comentei com você. Vamos então falar dos 9 tipos de Robert Greene, que, só para reforçar, o livro ele é voltado para sexualidade, para sedução de casal e etc. E olha, minha opinião, é extremamente manipulador. O primeiro tipo é a sereia. É só a gente pensar no perfil da sereia. É aquela personagem mítica, né? Que é quase inatingível. Ela é meio humana, meio peixe, né? Ela fica lá, distante. Então, essa sensação de desafio, e ela possui uma peculiaridade que é a voz, né? Aquele canto da sereia que é sedutor. Então, isso gera um fascínio no outro. Então, o perfil da sereia, ele é um poder regado de sexualidade. O segundo tipo é o libertino, é o estilo Dom Juan de ser. Ele é a versão masculina da sereia e representa todos os desejos reprimidos pela mulher nesse contexto da sociedade que é, vamos dizer assim, machista, né? Então, ele é a figura que seduz justamente por representar aquilo que a mulher gostaria de ser e não é. Ele possui a liberdade, ele conquista, então ele estimula na mulher os desejos daquilo que ela gostaria de ser, pela admiração, vamos chamar assim. Então, ele faz de tudo pela mulher, para conquistar, né? E só que quando ele conquista, perde o interesse. Mas enfim, é essa parte, esse lado dele de conquista, de fazer tudo o que a mulher quer e de ser uma pessoa livre, né? Livre sexualmente falando, desperta o interesse da mulher. Então, isso exerce um fascínio na mulher, né? E é extremamente sedutor. Essa liberdade, ele apela pelo que é reprimido, porque ela tem de reprimido que ela não consegue realizar por ser mulher. O terceiro tipo é o amante ideal. Esses são aqueles que são super atentos ao que falta no outro, sabe? Eles dão aquilo que o outro não tem, são extremamente observadores e atentos, né, ao que falta, justamente. Eles proporcionam aquilo que o outro não possui. São os perfeitos gentlemen, cavalheiros, por exemplo. Eles falam o que o outro quer ouvir e fazem o que o outro quer que faça. O quarto tipo é o dandy.
Ele é aquele perfil, aquela personalidade espontânea, irreverente, original. Ele não segue modelos, ele tem o próprio modelo, ele cria o próprio. E por essa originalidade, ele arrasta multidões, conquista muitas pessoas. Ele é carismático. A espontaneidade dessa pessoa conquista. É o dandy. O quinto tipo é o natural. São aquelas pessoas que evidenciam a criança interior, com altas doses de bom humor. Elas deixam em sua manifestação ativa praticamente o tempo todo essa criança interior. Não é a criança interna que a gente entende dentro da psicologia, mas a criança interior, sabe? Essa coisa de espontaneidade, sabe? De carisma pelo que é natural mesmo. Fez uma besteira, vamos usar de bom humor. Então são pessoas também espontâneas, mas que usam de altas doses de bom humor. O sexto tipo é a coquette. Ela tem o perfil da corte. Sabe aquelas acompanhantes da monarquia, da realeza? Enfim, essas são as típicas coquetes. Então elas não dão totalmente, não se dão totalmente. Ora elas são extremamente frias, ora elas são extremamente acolhedoras. Elas alternam entre o quente e o frio, não dão tudo de si, né? Elas dão e tiram, sabe? Uma técnica assim de você, super afetuosa em algum momento e depois se distancia e fica frio. É a técnica das coquetes. E é extremamente sedutor isso. O sétimo tipo é o encantador. Eles conquistam o outro pelo sexo, só que não é só o sexo pelo sexo. Eles proporcionam momentos de imenso prazer e fazem de uma forma meio inconsciente ou indireta o outro gostarem dele mesmo, sabe? O outro gostar dele mesmo na presença dele. Interessante, né? Então, quando ele está presente, o outro entende, associa o prazer a ele. É como se a presença dessa pessoa fosse um fator importantíssimo para essa outra pessoa se sentir bem e feliz. Gera uma dependência e tanto esse perfil, hein? E o oitavo tipo é o carismático. Ele tende a arrastar multidões. A gente vê muito esse perfil nas pessoas que têm uma boa oratória, uma boa comunicação. Né? Pode ser até aqueles religiosos também, né? Apresentadores de TV e tal. Eles possuem uma oratória cativante, né? E possuem um carisma. Seja pela simpatia que expressam, enfim. Eles tendem a arrastar multidões. Então, os carismáticos têm a questão da oratória aí, muito peculiar, né? Eles envolvem as pessoas pelas palavras. E o nono e último tipo é a estrela. Essa pessoa, geralmente, são aquelas que são mais distantes, mas que se destacam. São as pessoas famosas, por exemplo, né? Exemplo que a gente pode citar, os cantores, os artistas, eles tendem a influenciar o inconsciente de uma forma mais, o inconsciente mesmo das pessoas, a partir de algo que, tá distante, meu sonho, estimula um sonho das pessoas, né? Um sonho de ser cantora, de ser atriz, de ser, enfim, né? Então, são as estrelas. Olha, fica a recomendação desse vídeo para você esmiuçar, estudar um pouquinho mais do que está por trás de cada uma das características desses 9 perfis, que cada pessoa pode desenvolver em si, mas não com a intenção de manipular, conquistar outra pessoa. Porque, vamos pensar, uma pergunta que eu vou deixar agora no final desse vídeo. O que estimula alguém a buscar as técnicas de sedução? Eu já falei no início desse vídeo. E por quê? O que faz uma pessoa ser considerada como uma pessoa seduzível, facilmente seduzível? Eu acho que tem algo aí por trás relacionado à baixa autoestima. E se você for analisar bem cada uma das características de cada um dos tipos, a autoestima tá lá em cima, tá elevada. E não há nada mais sedutor do que uma autoestima elevada. Pense nisso. Caso você queira se aprofundar, eu faço atendimentos clínicos pela abordagem cognitiva comportamental online e presencial e também realizo palestras, capacitações e treinamentos na área de relacionamentos e comunicação. Se você gostou e ainda não deixou o like, pode deixando aí, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários que eu quero saber também o que você pensa sobre esse assunto e até a próxima!